Olá pessoal, então dando sequência à nossa disciplina de Química Geral, agora a gente vai falar um pouco sobre os ácidos polipróticos. O que acontece? Quando eu tenho mesmo um ácido forte, quando ele vai doar e ele é poliprótico, quando ele doa o primeiro próton, a sua constante de dissociação ácida ela vai ter um valor. Quando ele vai doar o seu segundo próton, eu estou tirando um próton de uma espécie que já está positiva. Por quê? No momento que esse ácido doou o seu primeiro próton, ele assume uma carga positiva. Então, o segundo próton já é mais difícil. Logo, a constante de dissociação ácida de número 2 será menor do que a primeira, que por sua vez terá o valor maior do que a terceira e assim sucessivamente. Ou seja, eu vou diminuindo a capacidade ácida deste ácido conforme eu vou tirando seus prótons. E aí a gente precisa saber como eu vou calcular o pH dessa solução. Porque até agora a gente tem utilizado ácidos fortes ou fracos, mas com um próton. Bom, vamos ver. Então aqui eu tenho um exemplo, o ácido carbônico, e ele vai doar o seu primeiro próton. Quando eu formo aqui, a primeira espécie, ela assumiu uma carga negativa, e agora eu preciso tirar um próton de uma espécie que já está negativa. O que vai acontecer? Eu vou ter um valor de Ka1 maior do que Ka2, porque este aqui ele não doa tão facilmente o seu próton. Então, nos ácidos polipróticos, a constante de acidez decresce significativamente. Em geral, ela diminui num fator de 10 na menos 3 a cada perda de próton. Então, o Ka1 ele tem valor de 4,7 vezes 10 na menos 7, enquanto nesse caso aqui, 5,6 vezes 10 na menos 11. Ah, professor, mas não é na 10 na 3. Na verdade, esse aqui diminuiu ainda mais, tá? Mas é cerca de 10 na 3. A diminuição na capacidade ácida do meu na sucessão dos prótons. Como é que a gente vai ver isso daqui? Então, aqui, ó, eu tenho o ácido fosfórico, por exemplo, que tem 3 hidrogênios ácidos. O primeiro é 7,6 vezes 10 na menos 3. O segundo, 6,2 vezes 10 na menos 8. E o terceiro é 2,1 vezes 10 na menos 13. Olha a diferença aqui de 10 unidades, 10 no fator de 10 na 10, a diferença entre o Ka1 e o Ka3. Bom, professor, como isso vai influenciar no pH da minha solução? Aí eu vou ter aqui um exemplo. Estime o pH de uma solução de ácido sulfúrico 0,05 molar, tá? Então eu tenho o meu Ka1 e o meu Ka2, porque ele tem 2 hidrogênios ácidos. Então vamos pensar pelo primeiro aqui. O primeiro, eu vou considerar que todo o meu ácido sulfúrico, por ser um ácido forte, vai ter sofrido ionização. Então, a primeira concentração que eu tenho é essa daqui. A segunda, será quando eu tenho essa espécie aqui que já tem uma carga negativa e ela vai doar um outro próton para a água, formando sulfato. Então, o hidrogênio sulfato formando sulfato. E mais moléculas de H3 ou mais. Só que aqui eu tenho uma constante de acidez. Por quê? Porque aqui era um ácido forte, mas aqui era um ácido forte, aqui já não é um ácido tão forte porque ele já tem uma carga negativa. Então o meu Ka2, que seria na verdade 1, porque esse aqui eu considerei como todo ionizado, ele tem este valor. O que eu vou fazer? Vou pegar a concentração desse aqui. Qual é a concentração? É essa aqui. Ah, mas é a mesma? Sim, porque eu considerei que todo o ácido foi ionizado. Concentração inicial 0,05, 0 e 0. E aqui eu já tenho uma concentração. Isso também vai influenciar no equilíbrio. Porque agora, essa tabela de equilíbrio é da segunda
constante de dissociação ácida. Então, eu já tenho o H3O+ formado. Então, esse equilíbrio já está sendo afetado pela presença de íons H3O+ na água. Menos X, mais X e mais X, porque vai formar um pouco mais desse aqui. Então, vai ser 0,05 menos X, 0,05 mais X. Vou substituir esses valores aqui na minha constante de dissociação ácida. Está aqui a minha constante, o valor eu tenho. Substituindo, olha só, x vezes esse número divididos por esse número, né? Então, tá aqui. Esse número aqui que está dividindo passa para lá multiplicando. Eu vou ter aqui 1,2 vezes 10 na menos 2 vezes esse valor, igual a x ao quadrado, porque x vezes esse número aqui vai dar x ao quadrado. Cheguei numa equação de segundo grau. Está aqui a minha equação de segundo grau. O que eu vou fazer? Vou aplicar Bhaskara. Apliquei Bhaskara, cheguei no x1 e x2. O x2 eu vou desconsiderar, o valor negativo, e cheguei no meu segundo. Pego este valor aqui e vou lá para a minha tabela de equilíbrio. Eu vou pegar aquele valor e somar aqui. Então, ó, 0,029 mais 0,050 vou chegar no meu pH, né? Então, o meu pH vai ser de 1,1. Então, ó, 0,05, que foi derivado da primeira constante de dissociação ácida, e do meu segundo, que foi do meu hidrogênio sulfato. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Derivado dessa daqui, se eu fizer menos log dessa concentração, eu chego num pH de 1,3. E quando esse daqui, a segunda dissociação ocorreu, o pH foi para 1,1. O que eu quero mostrar? Que a maior redução se deu por essa dissociação aqui e não por essa. Ah, então eu posso desconsiderar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a maior redução do pH se deu pela primeira dissociação ácida, do primeiro próton. O segundo contribuiu, mas não tão significativamente. Agora vamos fazer então de um segundo. Calcule a concentração de todos os solutos em uma solução de ácido fosfórico 0,1 molar. Esse aqui ele é um exercício bem extenso, então eu sugiro que vocês prestem bem atenção, tá? Então, tenho a primeira, a segunda e a terceira. Eu quero saber a concentração dos íons H3O+, fosfato, dihidrogênio fosfato, monohidrogênio fosfato e do OH-, porque o OH- também está presente no meio. Então vamos lá. Primeiro, ao meu Ka1, ou seja, aqui eu já não estou considerando que o ácido fosfórico é um ácido forte, ao contrário do ácido sulfúrico. Então eu tenho a presença dessa espécie no final, que ela não vai se dissociar se ionizar totalmente. Então, primeiro é esse daqui. Vou fazer o quê? A segunda, que tem um outro valor. A terceira é esse aqui. A quarta vai ser o quê? Vai ser o ácido na presença da água, formando o dihidrogênio fosfato, o monohidrogênio fosfato, o fosfato e o H3O+. Além disso, eu tenho o OH-, que da onde veio o OH-? Da água, já tinha esse na água, né? Quando eu aumento a concentração desse aqui, eu vou diminuir a concentração de OH-, mas ela não vai ser zero, vai existir algum. Então eu tenho que calcular a quanto desse e do OH-. Então eu já tenho uma tabela aqui, só o OH- que não está presente. Vamos lá. O primeiro eu vou fazer exatamente como eu fiz em todos. Tabela de equilíbrio. Concentração inicial desse aqui, 0 e 0. Vai diminuir desse, então, em menos x, mais x e mais x. A relação é de 1 para 1 para 1, então, tudo x. Vou substituir os valores aqui. Cheguei numa Bhaskara e aí eu chego na concentração. O que eu vou fazer? Vou diminuir esse valor de 2,4 vezes 10 na menos 2. Tenho a concentração desse e tenho a concentração desse. Então, vamos lá. Está aqui.
concentração desse é 0,10 menos esse valor. Esse já é o valor fixo, tá, pessoal? Já é o valor final deste. E aí agora esse aqui vai ficar parado na solução. Qual é o próximo que eu vou usar? Esse aqui. E já tenho a primeira concentração de H3O+. Vamos para a próxima. A próxima é derivada do... quando eu reagi o ácido fosfórico, formou o dihidrogeno fosfato. Agora é a constante de dissociação ácida do dihidrogeno fosfato, que está aqui. Doando um próton para a água, formando um monohidrogeno fosfato mais água. Está aqui o meu Ka2, que tem esse valor aqui. Tá? Qual é a concentração do dihidrogeno fosfato? 2,4. Da onde saiu esse valor? Do exercício anterior, da primeira tabela de equilíbrio. Agora, a concentração de H3O+, não é mais zero, porque eu já tenho a primeira que foi derivada da dissociação do ácido fosfórico. Mas o monohidrogeno fosfato sim é zero. Menos x, mais x e mais x, porque a relação é de 1 para 1 para 1. Se fosse diferente, não seria só x. Vou substituir os valores, só que agora eu vou fazer uma aproximação. Por quê? Agora, olha a minha constante de equilíbrio. Ela é tão pequena. Ela é na menos 8. Lembra quando eu disse menos 8, menos 9, menos 10, eu vou considerar a aproximação? Então, eu vou considerar. Então, 2,4 vezes 10 a menos 2 é muito maior que esse valor, então eu vou considerar como sendo só 2,4 vezes 10 a menos 2. Né? O que eu fiz aqui? Passo esse para cá multiplicando, chego no valor de x. Né? Esse para cá multiplicando, esse dividindo, acabo cortando um com o outro, fica o valor aqui. Entenderam? Esse aqui não está dividindo esse, O que vai acontecer? Esse vai passar para cá multiplicando, esse vai passar dividindo. Como são iguais os valores, corto, fica só esse valor. Esse aqui é o valor da formação de contribuição, né, do dihidrogeno fosfato para mais formação de H3O+. O que eu vou fazer? Somo 2,4 vezes 10 na menos 2 com este valor aqui, para ficar para esse, e aí já fico com a concentração desse aqui. E a formação do monohidrogeno. Vamos para o próximo. Aqui a quantidade, né, do monohidrogeno. Vamos lá para o monohidrogeno fosfato. Aqui está errado, gente. Olha só. Aqui. Não, foi eu que não tinha... Eu tinha pulado aqui. Aqui eu só somei, a contribuição desse menos esse aqui. Fica a concentração aqui, que eu tinha me esquecido de diminuir, 2,4 vezes 10 a menos 2 menos o valor que eu achei. Fica aqui. A formação de H3O+, eu somei esses dois. Acabou ficando o mesmo valor, porque aqui é na menos 8, aqui é na menos 2. Só não está elevado, tá, pessoal? Um erro aqui. E a concentração de HPO4, né, que é o monohidrogeno. Agora sim. O HPO4 vai também se ionizar, só que agora eu tenho uma constante de dissociação ácida muito pequena. Vamos lá. Qual é a concentração? É o que eu achei no exercício anterior. Esse é a mesma que eu tinha achado no primeiro, porque o segundo contribuiu, mas foi lá na menos 8, então praticamente não se alterou. E 0. Menos x, mais x e mais x. 6,8 vezes 10 na menos 8, menos x. 2,4 vezes 10 na menos 2, mais x e x. Substituo os valores. A aproximação aqui, né? Olha só, como o valor aqui é na menos 3. Vou considerar como sendo o valor. Passo para cá multiplicando. Esse passo para cá dividindo. Então, está aqui, multiplicando e dividindo. Cheguei no valor. Este valor aqui, eu eu devo diminuir desse, somar com esse para botar na tabela. Como é na menos 19, não vai interferir nos valores, mas vai ser a formação do meu fosfato. E aí, eu tenho agora minha tabela quase completa. Quem é que faltou, gente? O meu OH. O meu OH- eu vou calcular como? Primeiro eu vou calcular o pH. pH é menos log da concentração desse, que foi 1,62. pH mais pOH é 14,
né? Então, o que eu faço para descobrir qual é a concentração de pOH? Pego o pOH, 14 menos pH, descubro o meu pOH. Tendo o pOH, eu elevo 10 na menos pOH e chego na concentração de H3 ou mais. Desculpa, de OH menos. Essa é uma forma. Como é que é outra forma e mais simples eu descobrir o OH? A concentração de íons OH menos multiplicado pela concentração de H3 ou mais é o meu Kw. Lembram? Pela autoprotólise da água, passo o H3 ou mais para cá dividindo e descubro aqui. Ó, olha como eu cheguei no mesmo valor. Então, como eles estão amarrados pela meu Kw, eu consigo descobrir. Aqui também, ó, pessoal. 14 é o que? O pKw, que é o menos log de Kw. Então, o Kw é o que faz eu ter essa gangorra. Tranquilo? Bom, autoprotólise e pH de ácidos e bases fortes, né? Esse daqui vai ser um assunto que a gente vai tratar na próxima aula. Então, fica só os exercícios para essa daqui.